sou a professora Adriana e vou lecionar redação para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o capítulo 1, História em Quadrinhos, parte 1, ok? Vocês já viram um pouco sobre histórias em quadrinhos. Como é feito, como é organizado, o que eu preciso para produzir um texto em quadrinhos. Então aqui eu tenho um exemplo de uma história em quadrinhos de Zeraldo. Se nós repararmos, esse quadrinho ele é feito através de quê? De diálogos, não é verdade? Porque eu tenho várias personagens que estão conversando uma com as outras. Então, a história em quadrinhos, ela pode ser feita dessa maneira, pode ser produzida dessa forma? Sim, sempre com balões, com desenhos dos personagens, tá? Aqui em cima, ó, na página anterior do livro de vocês, na página 17, eu também tenho uma história em quadrinhos, ele traz uma história em quadrinhos bem diferente dessa. Por quê? Aqui eu tenho, como eu disse, personagens coloridos, eu tenho um diálogo, esses balões que delimitam esses meus diálogos, não é verdade? Quando eu olho para esse aqui, o que eu tenho aqui de diferente do outro? Aqui eu também tenho uma história em quadrinhos, só que não verbal. Lembra que nós estudamos linguagem verbal e não verbal? Esses quadrinhos não me trazem aqui nenhuma conversa, tá? Então, por que eu sei que também é uma história em quadrinho? Porque eu consigo mesmo assim fazer o quê? Uma interpretação desses quadrinhos, de acordo com cada desenho. Eu consigo interpretá-los de acordo com o desenho, o que está acontecendo e o que essa história quer trazer para mim. Eu consigo fazer isso, mesmo não havendo o quê? Diálogos como esse. Esse aqui é mais claro, é mais fácil, porque eu já tenho uma história contada, né? Eu não preciso fazer nenhuma inferência, como neste caso aqui de cima, tá? Então aqui ele traz uma história de Zeraldo, sobre Chapinha, né? Julieta em Chapinha. Provavelmente vai estar falando o quê? Do cabelo, né? Porque Chapinha tem a ver com cabelo. Então aqui eu tenho um diálogo, eu tenho uma história em quadrinhos, que a princípio, como eu disse, nós podemos remeter a nossa inferência, fazer essa inferência de que forma? Eu posso dizer que o texto em quadrinho, na maioria das vezes, ele é o quê? Um texto que eu tenho esse diálogo, que eu tenho que fazer, tenho que produzir um desenho, né, colorido, bem colorido, que chame a atenção, não é verdade? Mas nada me impede de fazer também quadrinhos assim, sem falas, só com os desenhos, pode ser em preto e branco, pode ser colorido, ok? Então, no primeiro momento, vocês estudaram a respeito disso. Aqui fala sobre Zeraldo, quem é Zeraldo, né, um escritor, que provavelmente a professora deve ter estudado isso com vocês. Vocês já fizeram essas atividades, né? E aqui, ó, ele me fala desses quadrinhos, arte sequencial. Então, vamos ver, ó. Mas, afinal de contas, o que são quadrinhos? São uma forma de linguagem que usa desenhos para narrar um caso ou um episódio qualquer. Sempre que duas imagens são desenhadas, uma após a outra, criando uma sucessão de quadros, uma sequência gráfica, trata-se de uma história em quadrinhos. É exatamente por isso que os quadrinhos ficaram conhecidos como arte sequencial. Sequencial é que dá a sequência, ok? Uma coisa atrás da outra. Ao contrário dos desenhos animados, em que as figuras são fotografadas para dar agilidade aos personagens. Nos quadrinhos, o que faz movimentar as figuras a cada episódio é a nossa leitura, a nossa imaginação. Principalmente quando eu não tenho escrita. Então, eu imagino o que o autor quer trazer naquele desenho, ok? E aqui, como que é feita, como que se dá um nome a essa história de quadrinhos aqui para nós? Então, aqui no Brasil, toda revista de história em quadrinhos chama-se gibi, ok? Sabe por quê? Em 1938, no Rio de Janeiro, foi lançada uma revista em quadrinhos com esse nome, que fez o maior sucesso entre crianças e adolescentes. A palavra gibi, que significa
moleque caiu então na boca do povo e virou sinônimo de revista de história em quadrinhos. O sucesso da revista também deu origem à expressão não estar no gibi, que se refere a algo fora do comum, inacreditável, ok? O livro de você sempre vai trazer o quê? Essas curiosidades, explicando o porquê daquilo, e isso é muito interessante. Já na página 26, vocês fizeram essa proposta, e na página 27 eu tenho a proposta 2, na qual eu vou explicar para vocês fazerem, ok? A proposta 2, ele me traz uma anedota. Vocês sabem o que é uma anedota? Bom, se sabem, eu vou falar novamente para vocês lembrarem com mais detalhe. A anedota é um texto curto, tá vendo? Ó, bem curto, e que traz em si um humor, ok? Esse humor pode ser tanto implícito quanto explícito. O que é implícito? Que está dentro e que você tem que desvendar qual é o humor. E explícito é aquele que você faz a leitura e já sabe de logo qual que é, tá? Esse humor. Nessa anedota, eu tenho aqui, ó, Doca, por que não veio à aula ontem? É que uma abelha me picou, professora. Ah, é? E onde? Não posso dizer. Tá bom, então vai sentar. Também não posso. Então aqui está implícito, mas eu consigo fazer essa interpretação. Por quê? Porque quando ele diz que ele foi picado por uma abelha, e a professora falou, vá sentar, e ele falou que não pode, automaticamente eu vou saber onde ele foi picado, ok? Então, a anedota é esse tipo de texto. É um texto pequeno que traz sempre um humor, ok? Aqui eu tenho um planejamento do texto que vocês vão ter que fazer através e com essa anedota. Ó. Transforma a anedota em uma tira de 3 quadrinhos. Então, você vai ter que fazer 3 quadrinhos e colocar esse diálogo da professora com o Doca em cada quadrinho. É só isso que é para fazer, ok? Você tem a proposta, o planejamento aqui, a revisão e reescrita é sempre o quê? Você vai rever o que você fez de errado, você vai rever a sua escrita, ok? E aqui está pedindo aqui, ó, risque no caderno em uma folha de papel sulfite de 3 quadrinhos. Você não precisa fazer, você pode fazer direto no seu bloco de redação, tá? Não precisa fazer com isso aqui. Por quê? Porque eu vou corrigir, nós não estamos fazendo em sala, então vai ser levado para a escola no dia certo para eu pegar e fazer a correção. Então pode fazer naquele bloco, não precisa fazer em folha separada, nesse papel aqui não, ok? Então hoje nós vamos começar a ver sobre o discurso direto e o discurso indireto. Eu lembro que no nosso livro de língua portuguesa, ele traz na unidade 1 esse conteúdo, discurso direto e discurso indireto. Então, nós já estudamos a respeito disso, não é verdade? Só que nós vamos rever. Eu tenho aqui uma história em quadrinhos, que vai ser importante para eu lembrar o que é um discurso direto e um discurso indireto. Então, aqui, ele me traz o gerenciamento de vozes. O que são vozes dentro do meu texto? As vozes são os personagens quando eles falam, tá? Nesse texto aqui, eu tenho a voz de Calvin, que é o meu personagem, do tigre, e eu tenho uma outra que não está aqui como forma de desenho, mas é representada aqui na aspas. Por quê? Porque quando ele lê a carta, né, que traz a história, ele lê algo que não foi ele que escreveu. Então, o autor usou o quê? A aspas para demonstrar que existe uma terceira voz. Ou seja, eu tenho 2 personagens que estão, né, desenhados aí no quadrinho e que é fácil de perceber quais as vozes deles. Aqui, ó, no primeiro quadrinho, eu tenho a voz dele e do tigre, porque eles mesmos estão falando. Porém, no segundo quadrinho e no quarto quadrinho, o que eu tenho? A aspas, que quer me dizer o quê? Que ele está lendo uma carta que não foi ele que escreveu, que não é da sua autoria, de autoria de outra pessoa. Então, ele faz isso através da aspas e quando ele faz isso, eu sei que tem um terceiro personagem, uma terceira voz, só que não está desenhada aqui.
mas eu consigo perceber quando ele faz a leitura dessa carta, ok? Vocês entenderam o que são vozes de um texto? São os personagens, quando eles falam alguma coisa. Então, neste caso, eu tenho dois, porque no meu primeiro quadrinho mostra eu ia falar duas pessoas, mas o tigre não é uma pessoa, dois personagens, né, conversando, então eu tenho duas vozes. Já no meu segundo e no meu quarto quadrinho, eu tenho uma outra voz, que seria de uma outra pessoa. Eu sei disso porque ele está lendo uma carta que não é dele e que está sendo feita através da aspas, ok? Então eu tenho três vozes aqui. Continuando. Em grande parte dos textos que lemos, como contos, notícias, reportagens, é comum haver mais de uma voz. Na tira lida, por exemplo, há três vozes: a de Calvin, a do tigre e de quem escreveu a carta, a fim de deixar claro para o leitor quem diz o quê. É necessário que o autor do texto gerencie o quê? As vozes de forma adequada. Então, ele faz isso, né, aqui no primeiro momento dos dois personagens, ele faz normalmente uma conversa entre os dois, e no segundo momento ele faz isso através da aspas, que quer dizer que não foi nenhum dos dois que falou aquilo, sim, ele está lendo algo de alguém, de outra pessoa, tá? Então, na tira em estudo, o autor faz o uso de dois recursos de gerenciamento de vozes: o chamado discurso direto e o discurso indireto. Então, ele emprega o discurso direto, vamos ver, no segundo e no quarto quadrinho, para reproduzir fielmente o que estava escrito na carta, delimitando esses enunciados por meio de aspas. Então, vamos ver no segundo quadrinho e no quarto quadrinho, foi o que eu falei no início. Olha só, ele faz isso através da aspas e está, como falou aqui embaixo, aqui ó, prestem bastante atenção, é o discurso direto, ok? Por que ele faz isso? Como que ele faz isso? Ele vai ler algo que não foi ele que escreveu, e ele faz isso entre aspas, e quando isso acontece, eu tenho o quê? O discurso direto, ok? Ele faz isso, é como se fosse diretamente através para o meu leitor ver, o meu leitor entender, tá? Então, eu tenho o discurso direto no segundo e no quarto quadrinho. No primeiro quadrinho, emprego o discurso indireto, no qual Calvin usa o verbo dizer para introduzir o conteúdo da carta e contar com suas palavras o que leu, sem se preocupar em fazer o quê? Uma transcrição exata do que estava escrito. Então, lá no primeiro quadrinho, eu tenho, então, o contrário do discurso indireto, eu tenho o contrário do discurso direto, eu tenho o discurso indireto, ok? Então, ele fala que eu tenho o discurso no primeiro, aqui nesse quadrinho aqui, e neste quadrinho aqui, tá? Então, quando vocês tiverem dúvida em saber qual que é o discurso direto e o discurso indireto, voltem sempre ao texto em quadrinhos, leia novamente e leia essa parte aqui novamente. Por quê? Porque quando você tem o discurso direto, você tem no segundo e no quarto, e indireto no primeiro, tá vendo? Que ele fala aqui, ó, com o verbo dizer para introduzir o conteúdo da carta no primeiro quadrinho. Então, toda vez que tiver alguma dúvida ainda a respeito, voltem sempre ao quadrinho para você ler e perceber as vozes e perceber o discurso, ok? Então, em gêneros narrativos ficcionais, isto é, em textos que contam uma história ficcional, como as histórias em quadrinhos, contos, fábulas, é comum serem empregados dois tipos de discurso para reproduzir a fala das personagens. E eu faço essa reprodução da fala das personagens aqui, ó, no discurso direto, ok? Como se fosse diretamente ele que pegou e fez isso, mas eu apenas leio, eu reproduzo isso, não fui eu que escrevi, ok? Então, eu tenho atividades que eu vou deixar para vocês fazerem, todas essas atividades. Nessa atividade aqui, depois de reproduzir a fala, está pedindo aqui para fazer, o que eu tenho aqui do lado? Um balãozinho,
uma chamada aqui que vai proporcionar mais clareza no discurso direto para o discurso indireto. Então, o que, que ele me fala? Na passagem do discurso direto para o indireto, ocorrem essas transformações. Vamos ver quais? Que, ó, verbos no presente passam para o pretérito imperfeito. Em vez de quer, eu vou usar o quê? Queria, tá? Pretérito imperfeito, gente, como eu posso explicar para vocês aqui no contexto? O que é pretérito perfeito e imperfeito? A diferença. Pretérito perfeito é aquilo que eu fazia antes, né? Mesmo eu estou dizendo no passado, que eu fazia antes, mas que eu costumo ainda fazer. Então, por exemplo, o verbo cantar. Se eu disser no passado eu cantei, eu estou usando o pretérito perfeito, porque eu cantei ontem, mas eu posso cantar outros dias, então eu cantei. Se eu usasse no pretérito imperfeito, eu diria eu cantava. Ou seja, eu fazia aquilo há muito tempo atrás, coisa que eu não faço mais hoje em dia. Tá? Então a diferença do perfeito para o imperfeito é essa, é que no perfeito é algo que eu fiz ontem, ou outro dia, mas que eu continuo fazendo. Eu cantei ontem, mas eu vou cantar outros dias também. Quando eu digo no imperfeito, eu cantava, é algo que eu fazia e que hoje em dia eu não faço mais. Por exemplo, quando eu era menina, eu brincava. Quando eu era criança, eu brincava. Eu deixei de ser menina. Quando eu era criança, eu brincava de boneca. Quer dizer, eu não brinco mais de boneca hoje, tá? Então, o imperfeito é algo que eu fazia há um tempo atrás e que hoje eu não faço mais. O perfeito é aquele que eu fiz há pouco tempo atrás, mas que eu vou continuar fazendo, mesmo que quando eu digo a minha frase, eu uso o pretérito, ou seja, o passado, como cantei várias músicas ontem. Então, quer dizer, eu cantei ontem, mas isso não quer dizer que eu parei de cantar. Eu posso cantar amanhã, outro dia, outro dia. E o imperfeito não, é algo que eu cantava, por exemplo, quando era criança, cantava músicas infantis. Então, quer dizer que hoje eu não canto mais músicas infantis. Essa é a diferença. Espero que tenha dado para entender. Então, aqui, ó, quero, queria. Então, você vai transformar. Para transformar, né, a passagem do discurso direto para o indireto, você vai usar, em vez do presente, vai passar para o pretérito imperfeito, ok? Verbos no pretérito perfeito passam para o pretérito mais que perfeito. Veio, tinha vindo ou viera. Essa forma viera, ela é mais formal, tá? E tinha vindo é uma locução verbal que vocês ainda vão aprender. Eu só estou detalhando para vocês entenderem um pouco melhor, mas isso vocês vão ver em gramática, ok? Então, aqui, ó, tinha vindo, eu tenho uma locução verbal, por quê? Porque eu tenho dois verbos. E hoje, atualmente, o que aconteceu com a gramática? Antes, eu só tinha o pretérito mais que perfeito nessa forma aqui, ó, viera, ficara, tá? Hoje não. Hoje eu posso usar o pretérito mais que perfeito na locução verbal, tá? Então, tinha vindo, é como se eu estivesse usando o pretérito mais perfeito, só que uma linguagem mais formal eu vou usar o viera, ok? Então, eu transformo os verbos no pretérito perfeito, também eles passam para quê? Para o pretérito mais perfeito. Podem sempre usar essa locução verbal, porque é mais fácil do que essa mais formal, porque tem alguns verbos que fica bem diferente, ok? No pretérito mais que perfeito. Pronomes da primeira pessoa passam para a terceira pessoa. Exemplo, eu, meu, este, passa para ele, seu, dele, aquele. Então, ó, primeira pessoa, eu. Segunda, tu, terceira, ele, ok? O pronome demonstrativo aqui passa para ali. Advérbios e locuções adverbiais, como agora, hoje, esta noite, passam respectivamente para naquele momento, naquele dia, naquela noite. Então, eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem a respeito do discurso direto e indireto em relação aos quadrinhos e na próxima aula eu vou fazer a correção dessas atividades, ok? Então, as atividades que eu vou passar hoje para vocês são da página 27, 28, 29, 30, 31 e página 32. Tá joia? Eu encerro por aqui a aula
e lembrem-se, juntos no caminho